Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live do 12h37. Hoje é dia 15 de maio. Não, hoje é dia 15 de maio. Sejam todos muito bem-vindos. Quem tá chegando, Fabi, Nielen, último dia da nossa saga sobre o que acontece no nosso cérebro no momento da oração. Então, vamos falar sobre isso hoje, né? O último dia da nossa live com esse tema. Ana Rita, boa tarde. Rony, boa tarde. Beatriz, Ana, boa tarde. O Shin e a Ana compartilharam comigo a mesa do café da manhã. Tava linda essa mesa, hein? Oi, Nielen, boa tarde. Olha só, gente, já tô sem voz, porque agora vocês não sabem, né? Eu virei a farofa das lives, né? O dia inteiro fazendo live. O dia inteiro falando. Já nem falo, né? Ó como que minha voz tá. Preciso de uma fonoaudióloga pra cuidar da minha voz. Quem tá chegando aí? Shin, boa tarde. Rural Turismo, Dani. Sejam bem-vindos. Nossa, hoje a turma tá lenta, hein? Acho que o Instagram tá lento. Marinas, bem-vindo. Líbia. Muito amor envolvido com esse japonês, né, Aninha? Tô só de olho, viu? Até acabar esse curso desse Mind Power, Ana. Quero só ver onde é que vai dar esse curso aí. Quero só ver, hein? Guilherme, bem-vindo. Dani, saudades do C, Dani. Você anda muito quietinha, Dani. Dani, você não quer vir aqui trabalhar pra mim? Você ficar um pouco com bisteca e costelinha? Pode vir. Pode vir, porque ninguém tá mais aguentando esses dois aqui. Eu preciso gravar aula e esses caras não param de latir. 1 minuto. Aline, boa tarde. Mari Guarnieri, boa tarde. Eri, boa tarde, Erika. Heloísa. O Instagram não tá avisando, né, Rony? O Instagram tá de sacanagem comigo, viu? Vocês podem fazer uma gentileza pra mim? Clica no coraçãozinho 600 milhões de vezes pro Instagram avisar que eu estou aqui, por favor. Clica no aviãozinho e dispara pro seu catálogo. O Instagram, olha, vou te falar, viu? Tem hora que ele dá uns breca na gente aqui. Tem dia que, lota. Aí depois eu recebo um monte de mensagem no meu direct das pessoas falando: eu não vi a live. Ainda que o IGTV tem gravado, porque quando vocês clicam no coraçãozinho e encaminham os aviãozinhos, o IGTV entende que a live é de conteúdo, daí ele permite eu gravar. Mas quando vocês não fazem isso, eu não consigo nem colocar no Stories mais. Então, se você puder, hoje é a última live nossa sobre esse tema, o que acontece no cérebro quando a gente tá com ódio. Eu consegui gravar todas, inclusive estão todas disponíveis lá no meu Telegram. É muito legal você ir lá no meu Telegram, pegar todo o conteúdo das lives que estão lá pra vocês. Boa tarde, Silene, seja bem-vinda. Gabi Almeida. Pedro Davi, eu não acredito que o Pedro tá aqui. Até que enfim, né, seu Pedro? Porque você tem que vir na live aqui, Pedro. Na live de 5h45, viu, seu Pedro? Não é pra vir na live de meio-dia. Lucimara, boa tarde, Lu. Daqui a pouco a gente vai se falar, né, Lu? Vamos lá? Pessoal, a gente vai fazer uma live hoje, como sempre, curtinha e efetiva pra gente encerrar esse tema nosso que eu falei a semana inteira, o que acontece no seu cérebro quando você está com raiva, quando você está com ódio, tá? Bom, deixa eu pegar o cérebro aqui para vocês olharem, só para vocês recapitularem. Nosso cérebro bonitinho, aqui é a sua testa, aqui é a sua nuca, tá? Essa parte aqui de frente aqui do seu cérebro é onde forma o famoso circuito do ódio. Então ele pega aqui e aqui. Ele faz como se fosse um triângulo. E eu falei nas outras lives também que a mesma área que comanda o ódio comanda o amor. A mesma coisa. A diferença é que no amor você comete as suas loucuras de verdade e a área do juízo ela é desativada. Quando se trata do ódio, não. Você sabe o que você está fazendo. Então ninguém faz um monte de coisa e depois fala: ai, que raiva, eu não sabia o que eu estava falando. Sabia sim, porque a área do juízo não é desativada. Mas para a gente encerrar esse tema de hoje, que é de extrema importância, onde eu comentei nas outras lives também, que o fato dessas 3 áreas aqui ficarem bastante ativadas, faz com que você
libere no seu corpo um hormônio chamado cortisol, que desencadeia um monte de doenças, porque é o hormônio do estresse. E isso não faz nada bem para você. Então eu quero encerrar a live de hoje falando um pouco sobre o perdão. Por que é importante... Oi? Eu quero iniciar. Não, eu quero encerrar o tema da semana. Adriano aqui... Adriano me atrapalhando, gente. Adriano, vou contar pra vocês. O Adriano, ele fica sentado aqui e a intenção dele é me derrubar. Então, eu tô falando com vocês, ele corta meu raciocínio pra ver se eu consigo pegar o raciocínio, entendeu? Ele fica sentado aqui, ó, chupando sorvete, só coisa de gordo, junto com bisteca e me atrapalhando porque ele quer me derrubar, tá? Então, vou voltar a falar pra vocês aqui o que eu queria falar. Eu vou encerrar o tema dessa semana falando sobre o perdão, que isto que é extremamente importante você saber, eu diria para você que mais importante do que a gente falar sobre o ódio é a gente falar sobre o perdão e o que isso acontece no seu sistema cerebral. Porque, gente, por mais que a gente não acredite, que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu peguei algumas imagens para te mostrar, por mais que a gente não acredite nessa história do perdão, enfim... Por incrível que pareça, o perdão, ele é uma escolha. Por isso que na Bíblia, duas coisas Jesus fala muito na Bíblia para nós e a gente se confunde. A primeira, ele fala muito sobre o amor. A gente entende que amor é um sentimento, mas não é. Amar é uma escolha. A gente escolhe amar as pessoas. E o perdão, quando Deus fala para você que você tem que perdoar os seus inimigos, Deus tem tanta certeza naquilo que ele fala, porque ele também entende que isso é uma escolha. Então, não amar os seus inimigos é uma escolha. Você tem capacidade para isso, porque isso se dependesse somente da sua emoção, Deus realmente talvez ficasse meio assim de te pedir isso. Mas como ele fez a formatação do seu cérebro tão perfeita, ele sabe o que ele está te pedindo. Então, a partir de agora... Vocês já saberão que amar é uma escolha. Você escolhe amar as pessoas. Por isso que você tem a capacidade de amar os seus inimigos. Da mesma forma que perdoar, você também escolhe perdoar. Porque a escolha do perdão ativam algumas áreas do seu sistema cerebral que só depende da sua escolha. Então, quando a gente fala assim, eu não consigo perdoar fulano de tal, eu já tentei, mas eu não consigo, então isso não é tão verdade assim, porque não depende do seu sentimento perdoar, depende única e exclusivamente da sua escolha. Eu vou abrir aqui a imagem no meu slide para te mostrar onde é que isso acontece no seu cérebro, mas antes eu queria indicar um livro para você. Tem um livro que é da Louise Hay, esse livro aqui, ó, chamado Você Pode Curar a Sua Vida. Olha, este livro aqui dela, um dos capítulos dela, o final, acho que é o último capítulo dela, ela coloca, pessoal, deixa eu abrir aqui para vocês verem, essa parte aqui do último capítulo, olha. Ela coloca aqui no último capítulo dela, o nome das doenças e como é que está o seu estado mental em relação a cada doença que você tem. Por exemplo, ela coloca aqui, coceira, né? Pessoas que têm doenças crônicas, como por exemplo a urticária, a coceira, dela diz assim: a causa provável disso é o desejo constante que essa pessoa tem de ir contra as coisas que estão acontecendo na vida dela, tipo, extremamente insatisfeito de andar contra a correnteza. E aí, é um livro que eu gostaria muito de indicar para vocês, porque ela fala até do colesterol, ela fala de cólica, ela fala do choro, ela fala de bronquite, ela fala de cãibras. Gente, ela fala tudo nesse livro e ela consegue provar nesse livro que tudo isso tem um fundo emocional. Então, e que tudo isso está relacionado, quase 90% das coisas que ela fala nesse livro, está relacionado com a nossa falta de capacidade de perdoar as pessoas. Então, como essa semana inteira eu fiquei falando, né, dessa questão dos hormônios, que o nosso sistema cerebral vai cutucar duas glândulas renais no nosso rim, que liberam um hormônio, que isso causa doença, eu queria trazer uma referência bibliográfica para você, onde você pode aportar toda a minha fala desse livro. E chama Você Pode Curar a Sua Vida. Tanto que ela fala, livre-se das crenças negativas que impedem a felicidade e a realização plena.
Que crenças negativas são essas? Raiva, ódio que você tem das pessoas. Depois eu vou colocar isso aqui lá no nosso Stories para você ler esse livro. E agora eu vou virar minha tela para você conhecer aqui a parte do sistema cerebral. Deixa eu só abrir aqui a minha tela que fica mais legal para você ver. Só um minutinho, por favor. Olha, nós temos... Ó, deixa eu filmar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o seu cérebro, tá? Então eu coloquei aqui, olha, duas áreas para você conhecer o que eu vou te falar agora, tá? Então, você tem uma área aqui, ó, bem aqui na frente. Deixa eu pegar uma caneta melhor aqui, ó. Você tem uma área bem aqui, ó. Essa parte aqui é a sua testa, tá, gente? Essa parte de trás aqui, ó, é a sua nuca, tá bom? Então, aqui, ó, bem aqui na sua testa, você tem essa área aqui. Essa área, mais ou menos, ela fica mais ou menos aqui, ó. Chamada dorso pré-frontal, córtex pré-frontal, dorso medial. Quando existe uma predisposição no seu coração de perdoar, o que o seu cérebro faz? Ele simplesmente coloca à disposição esta área do cérebro aqui e faz com que esta área do cérebro automaticamente comunique-se com esta área aqui, ó, chamada precuneus, essa área aqui, ó, mais ou menos, fica mais ou menos nesse lugar aqui, com esta área aqui chamado lobo parietal inferior. A disposição que isso, quando você se põe, coloca, né? Uma predisposição no seu sistema cerebral de perdoar, é esta área aqui que vem aqui e ativa essas duas áreas aqui para vocês. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando eu expliquei para vocês essa questão de vocês, que o perdão, ele é uma escolha, olha que interessante. Quando você decide perdoar, você ativa essa área chamada córtex pré-frontal dorso medial. Quando você decide perdoar, automaticamente o seu cérebro, com a ajuda desse precuneus e do lobo parietal inferior, com essas duas áreas, eles começam a criar uma nova rota no seu cérebro, um novo caminho que vai te ajudar a olhar para aquela pessoa que te fez mal de uma forma diferente, com um ponto de vista diferente. Ele faz com que você tenha a capacidade de empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa e tentar entender por que é que a outra pessoa tem tanta raiva de você. Só que tem uma coisa incrível que acontece no meio disso tudo. O fato de você decidir perdoar e decidir, né, ter a possibilidade de desenvolver essa empatia, não quer dizer que você está concordando com o outro. Não tem nada a ver. O fato de você decidir perdoar faz somente com que você veja a história pelo lado do agressor e não veja a história somente pelo seu lado, que é o lado do agredido. Olha como o nosso cérebro é maravilhoso. Olha como Deus é maravilhoso que Ele te permite isso. E quando você dá esse primeiro passo de querer perdoar, o fato de você mudar o ponto de vista, porque uma coisa é você ver a situação que está acontecendo com você sobre esse ângulo. Quando você faz isso com o seu cérebro, você começa a ver a situação que está acontecendo com você sobre os olhos do agressor. E você começa a entender o porquê que ele tem tanta raiva de você. Às vezes ele tem tanta raiva de você porque você tem uma família linda, porque você tem um emprego legal, ou simplesmente porque você é um cara legal. Então você começa, na verdade, a sentir o que do agressor? Compaixão. E o seu cérebro cria uma nova rota, um novo caminho. O fato dele criar esse novo caminho, nós chamamos isso de neuroplasticidade. O seu cérebro começa a mudar de formato. E você começa a ter a tal felicidade plena. Quanto mais você se exercita nesse, porque é um exercício, você não vai conseguir fazer isso numa vez só. Você precisa de um exercício para fazer isso. Como que é esse exercício? É o fato de você, por exemplo, nas suas meditações, você realmente na sua meditação dizer mentalmente que você perdoa a pessoa, que você compreende essa pessoa, que você, entendeu? Que você entende tudo aquilo e que você a perdoa. Por quê? Porque o seu cérebro não pode ficar cristalizado, que a gente chama, nessa condição de ódio, porque isso faz muito mal para você. Todas as vezes que o seu cérebro já cristalizou com tamanho ódio, o seu corpo começa a liberar aquela famosa cortisol. O dia que eu expliquei essa live, que eu falei dessas glândulas suprarrenais, eu acabei não dando um exemplo, que eu quero dar esse exemplo agora para você. Quando você sente raiva de alguém, você briga, o seu cérebro jorrou seu corpo de cortisol, jorrou. E você falou, brigou, discutiu, fez tudo aquilo. Quando a briga acaba,
Ao invés da gente esquecer como os animais fazem, inclusive eu tenho um livro chamado Por que as zebras não têm úlcera? Adriano, pega pra mim esse livro, tá? Aqui na estante aqui do escritório, é um livro de capa preta que tem umas coisinhas de zebrinha, assim. Nesse aqui, isso. Eu quero mostrar pra eles esse livro. É um livro chamado Por que as zebras não têm úlcera? Esse livro foi escrito por um neurocientista e ele fala assim, os animais, quando eles brigam ou eles vão ser caçados, quando eles escapam daquele momento de estresse, a taxa de cortisol deles diminui, acaba. A sua não. Depois que você briga, você vai embora para tua casa, você fica remoendo aquele monte de coisa dentro de você. Tudo aquilo que você está remoendo dentro de você, o seu cérebro não parou de funcionar. Ele continua funcionando e liberando o que pro seu corpo? Cortisol. E isso vai envenenando o teu corpo, envenenando. Sendo que você pode tomar uma atitude, tomar uma decisão, deixar com que essas 3 áreas do seu cérebro que eu acabei de te passar, córtex pré-frontal, dorso medial, faça o seu papel de comunicar a precuneus e comunicar o lobo parietal inferior e dizer assim, olha, vamos construir um novo caminho e deixar essa história pra lá? Você pode fazer isso, tá na sua mão. Esse livro aqui, gente, vocês têm que ler esse livro, ó. Por que as zebras não têm úlcera? Olha só, ó, tudo bem, ele é um pouco grosso esse livro, mas vocês têm que ler esse livro, tá? Esse livro ele foi escrito por um neurocientista, ele diz assim, ó. O mais conceituado guia sobre como lidar com o estresse e os males e doenças que são associados a ele. Esse livro é maravilhoso, tanto que ele fala aqui, ó, no final, quem sofre de insônia, ele vai explicar o problema de você não dormir. É maravilhoso esse livro, é fácil de ler, ele fala até do luto aqui, ó, pessoas que não conseguem administrar o luto, maravilhoso, esse livro é maravilhoso. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu gosto muito de deixar frisado aqui nas minhas lives, viu, gente? Eu falo que eu não faço live, que eu dou aula. Tudo isso que eu falo pra vocês não é opinião minha. Tudo vem de estudo, tá? Tudo isso que eu falo pra vocês está aportado em livros, não é opinião, por favor, tá? Eu quero mostrar pra você agora o que acontece, quais são as áreas do seu cérebro quando você decide não perdoar, qual é a área que então tá funcionando, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou virar aqui pra você ver, ó. Esse slide aqui é o primeiro que eu te passei. Quando você decide perdoar, o córtex pré-frontal simplesmente comunica essas 2 áreas e começa-se a construir um novo caminho para que você perdoe. Agora, quando você decide não perdoar, olha que interessante, tá? A mesma área que está atuando, só que ela desativa esses 2 carinhas aqui, ó, para ativar simplesmente o giro temporal médio ou medial, tanto faz, tá? Ela vem aqui e vai ativar esse cara aqui. Quando o córtex frontal ativa o giro temporal, o que está acontecendo no seu cérebro? Simplesmente o seu cérebro está sendo construído novamente uma cristalização, porque essa área giro temporal médio ou medial é a área do julgamento. Então você, ao invés de fazer o que eu mostrei no primeiro cérebro, de olhar a história por este ângulo, sobre o ângulo do agressor, você só consegue olhar a história sobre o seu ângulo. E é onde você fica em cima do julgamento e da briga e produzindo um monte de cortisol dentro de você. E isso não vai te levar a lugar nenhum. Não, eu acho que vai até te levar a um lugar. Sepultura. Além de tudo, vai dar um monte de problema para um monte de pessoa. Então, gente, eu queria convidar você, nessa sexta-feira, se você tem alguma diferença para acertar com alguém, faça a sua listinha do perdão, comece a praticar o perdão, não pela pessoa, mas faça isso por você. Faça isso por você porque não vale a pena a gente ficar alimentando tanto ódio, sendo que depois quem vai ficar doente é você mesmo. Ódio é um copo de veneno que você toma esperando que a outra pessoa morra e a outra pessoa não vai morrer. Então, 2 dicas para você. Esse aqui te mostra a consequência do ódio, tudo que acontece no seu corpo e as doenças que você vai ter. E este aqui é toda a parte científica que eu te expliquei, que é porque as zebras não têm úlcera, aonde vai te dar todo esse aporte na literatura do que eu tô falando tudo aqui para você. Espero que vocês tenham realmente gostado dessa semana de lives. Semana que vem, eu vou tratar temas exclusivos do cérebro também na live de 12h37. Eu vou falar o que acontece
no cérebro de quem é deprimido, ansiedade, síndrome do pânico. Se vocês conhecem pessoas que sofrem de depressão, ansiedade e síndrome do pânico, quero convidar vocês para trazê-las aqui, que eu quero inclusive sobre síndrome do pânico, eu quero liberar uma ferramenta para a pessoa trabalhar, ensinar como que a pessoa pode utilizar uma técnica que ajuda demais na síndrome do pânico. Espero que vocês tenham gostado essa semana, revejam os seus conceitos, sabe? Se você não tá no Telegram, entra no Telegram para você pegar todo esse material que tá tudo disponível lá para você usar, encaminhar. Convide mais pessoas para fazer parte do nosso canal do Telegram. Gente, vamos tentar fazer a nossa parte de fazer um mundo melhor, sabe? A gente pode fazer isso e não te custa nada. Compartilha essa live, clica no aviãozinho, manda pro povo aí, fala para esse povo todo aí que precisa perdoar pessoas, para essas pessoas verem que isto não é só balela de religião, isto é sistema cerebral. Quero aproveitar e dizer para você que Deus te abençoe, abençoe a sua tarde, o seu final de semana, que Deus curve o seu rosto sobre ti, que te dê a mais gloriosa paz e que Ele possa realmente tocar no seu coração para que você limpe realmente o seu coração e você possa ter uma vida mais leve, porque realmente a nossa vida, o nosso corpo, a palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo é o nosso coração. E não dá pra gente receber Cristo dentro do nosso coração se o nosso coração estiver cheio de ódio, cheio de raiva das outras pessoas. Então tente pelo menos se colocar um pouco no lugar das outras pessoas com olhos do agressor. Às vezes a pessoa só quer ser você. E eu sei que isso não é legal, isso faz mal pra gente, eu sei de tudo isso. Mas essa pessoa não merece morar dentro de você. Quando você tem raiva da pessoa, você dorme com a pessoa, acorda com a pessoa, toma banho com a pessoa. E pra você isso é um peso muito grande. Nunca duvide de você, nem da sua capacidade. Você é uma pessoa incrível, como eu sempre falo. Você nasceu pra dar certo. Por quê? Porque você foi feito por Deus e tudo o que Deus faz é perfeito. Não existe uma vírgulazinha que tenha em você que seja um defeito. Não, Deus te fez perfeito, porque você simplesmente é a imagem e semelhança dele. Nunca duvide disso e se alguém disser qualquer coisa contrária a isso, você não acredite, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe ricamente, prospere o trabalho das suas mãos e que você tenha uma tarde extremamente produtiva, como a minha vai ser. Um beijo, tchau, tchau.